Carlos Daniel afirma a Paulina que não deseja vê-la na prisão. Quando ela questiona por que ele se preocupa com o que acontecerá com ela, ele hesita e responde apenas que sente gratidão e carinho por tudo que ela fez. Vovó Piedade comenta com Rodrigo, Stephanie e Willy que Carlinhos parece ter nascido com um destino infeliz. Stephanie responsabiliza aquela mulher má e Piedade pergunta a quem ela se refere, lembrando que a má já foi embora. Stephanie então declara que Paulina também é venenosa, mas Piedade a defende, alegando que Paulina vale mais do que todos eles juntos. Rodrigo pede à avó que não espere que Paulina continue na casa, pois já enfrentaram muitos problemas. Piedade, no entanto, garante que nenhum deles foi causado por Paulina. Willy acredita que o melhor seria Carlos Daniel se divorciar de Paola e que a usurpadora desapareça definitivamente daquela casa. Piedade argumenta que Carlinhos e Lisete precisam de uma mãe como Paulina. Stephanie pergunta se o irmão deveria se casar com uma mulher que enganou a todos e Piedade retruca por que não. Rodrigo comenta que Carlos Daniel precisa deixar esse sofrimento para trás e reconstruir sua vida, mas teme que com Paulina por perto o passado continue a persegui-lo. Além disso, ainda não está claro qual é a verdadeira responsabilidade dela em tudo isso. Piedade percebe que Rodrigo gostaria de ver Carlos Daniel casado com Verônica e ele confirma, alegando que ela seria a mulher ideal. Enquanto isso, Antônia procura Moacir e pergunta se ele viu as notícias nos jornais. Moacir confirma e alerta que tanto ela quanto Isabel serão presas a qualquer momento. Antônia lamenta não ter conseguido ganhar o dinheiro que esperava, mas Moacir responde que foi melhor assim e que agora só resta aguardar. Antônia culpa Isabel por ter ficado com o garoto imundo e afirma que por ter um coração bondoso, ela acabará morrendo na prisão assim como todos eles. Em seguida, amaldiçoa o menino, desejando que um raio caia sobre ele. Paulina declara a Carlos Daniel que quando sentir que não é mais necessária, ela mesma se entregará à polícia. Ele pede que ela não faça isso, mas Paulina insiste, dizendo que ele precisa se libertar dela e seguir em frente, longe de Paola também. Carlos Daniel questiona se ela está sugerindo que ele se case novamente e Paulina o aconselha a se unir a Verônica. Piedade comenta que apesar de Verônica ser uma boa mulher, não se pode compará-la a Paulina. Willy reforça que a decisão cabe a Carlos Daniel, mas Piedade deixa claro que não aceitará nenhuma outra mulher além de Paulina. Stephanie insinua que na ausência de Paola, a avó precisa de alguém parecida com ela. Piedade rebate dizendo que não no aspecto moral e Stephanie insiste, argumentando que nesse ponto também, já que Paola e Paulina são irmãs gêmeas. Piedade conclui que se forem realmente irmãs, então Paola representa o mal e Paulina o bem. Rodrigo decide ir embora e Piedade observa que todos estão sendo ingratos, pois devem muito a Paulina. Carlos Daniel elogia a Verônica para Paulina, mas expressa a preocupação de que seus filhos e o filho dela não se deem bem. Paulina sugere que no começo ele se afaste um pouco dos filhos para poder iniciar essa nova fase da vida. No entanto, Carlos Daniel afirma que se precisar se afastar dos filhos, não se casará com Verônica nem com ninguém. Paulina explica que para uma mulher é muito difícil conviver no início com filhos que não são seus. Carlos Daniel garante que quem quiser estar com ele terá que aceitar seus filhos. Ele lembra que Paulina teve a oportunidade de perceber que eles não são difíceis. Paulina discorda, dizendo que Carlinhos tem sim dificuldades e pergunta como ele espera que outra mulher goste do menino se nem ele, que é o pai, consegue compreendê-lo ou ter paciência com ele. Carlos Daniel decide que não vai se casar novamente e se recusa a continuar falando sobre o assunto. Paulina pede desculpas por sempre tentar se envolver na vida dos outros. Enquanto isso, o Amador pede informações sobre Antônia e Isabel na rua onde costumam trabalhar. No íntimo, Paulina se questiona como pôde imaginar que Carlos Daniel amaria se ele a considera uma criminosa e ainda associa a imagem de Paola. Amador e outro policial encontram Isabel em casa e pedem que ela explique como localizou Carlinhos. Na fábrica, Rodrigo comemora por não precisar mais das assinaturas nem de Paola nem da usurpadora. Verônica pergunta quando Carlos Daniel voltará. Rodrigo informa que ainda hoje e revela que já falou dela com sua família. Leda escuta Rodrigo comentando com Verônica que quando Carlos Daniel se divorciar de Paola, deve se casar com ela. Após ouvir o relato de Isabel, a Amadora afirma que acredita nela até certo ponto, mas informa que precisa levá-la à delegacia para esclarecer os fatos diante do delegado. Ao ser questionada sobre o paradeiro de Antônia e Moacir, Isabel declara que não sabe onde a irmã está e garante que o vizinho não tem envolvimento com Grumete.
Isabel assume toda a culpa, explicando que Antônia não queria que ela ficasse com o garoto. Ela é então levada pelos policiais sob o olhar atento de Tânia. Rodrigo assegura a Verônica que Carlos Daniel irá pedi-la em casamento e Verônica afirma que aceitará, deixando Leda furiosa. Antônia se apavora quando alguém bate à porta de Moacir, temendo ser a polícia, mas é Tânia que veio avisar que Isabel foi levada para a delegacia. Amador chega à delegacia com Isabel e Merino suspeita que Antônia tenha fugido. Isabel tenta se justificar, mas Merino a manda sentar. Amador informa ao delegado que confia na versão de Isabel e Merino ordena que ele vá atrás da irmã. Carlos Daniel e Paulina notam que a tranquilidade do lugar faz bem a Carlinhos. Paulina então sugere que retornem para casa apenas no dia seguinte e Carlos Daniel concorda em pensar na proposta. Ele pede a Paulina que não se entregue à polícia, deixando-a surpresa com o pedido. Enquanto isso, Antônia cogita se esconder das autoridades, mas Moacir insiste para que ela não seja covarde e vá até a delegacia descobrir o que está acontecendo com a pobre Isabel. Antônia se recorda de ter avisado a irmã que, caso fosse presa, negaria qualquer relação entre elas e reafirma que não tem mais irmã. Moacir rebate dizendo que o que Antônia realmente não tem é juízo e declara que ela é tão responsável quanto Isabel. Antônia argumenta que Isabel foi quem insistiu em deixar o garoto em casa. Moacir retruca dizendo que foi Antônia quem agravou a situação ao exigir dinheiro daquela gente. Ele conclui que quem deveria estar presa por sequestro é ela, não Isabel. Leda confronta Verônica sobre o que escutou e afirma que não vai permitir que ela fique com Carlos Daniel. Verônica questiona se Leda não havia dito que a usurpadora seria escolhida por Carlos Daniel. Leda garante que a usurpadora passará pouco tempo na mansão dos Brátios e menos ainda na vida do adorado Carlos Daniel, mas diz ter percebido que há pessoas pressionando-o a se envolver com Verônica. Verônica corrige mencionando a possibilidade de casamento, mas Leda rebate afirmando que Carlos Daniel jamais se casaria com uma simples secretária. Verônica reage e Leda, em tom ameaçador, a proíbe de se aproximar dele, prometendo-lhe dar uma surra inesquecível caso insista. Verônica comenta que ambas estão sobrando nessa história, mas Leda assegura que ela definitivamente não está. Paulina diz a Carlos Daniel que se não fugir terá de se entregar ou será presa e nesse caso tudo pode piorar. Carlos Daniel então propõe que ela continue vivendo como Paola Bracho, permanecendo com ele em sua casa para sempre, deixando Paulina atônita. Enquanto isso, no litoral, Paola ouve Douglas comentar com Braulio que ela continua mentindo para ele. Braulio aconselha ao patrão a se afastar dela, mas Douglas admite que não tem coragem. Braulio suspeita que Paola esteja fingindo estar doente e afirma que ela não é uma esposa adequada para o patrão. Paola aparece e comenta que é uma pena ele pensar assim a seu respeito. Na delegacia, Merino informa Isabel que ela ficará detida. Chorando, ela insiste que apenas cuidava do menino. Merino afirma que seguirá com as investigações e encontrará seus cúmplices, mas Isabel garante que ninguém fez mal ao garoto. Em prantos, Isabel é levada para a cela, clamando por sua inocência. Paulina pede que Braulio se retire e questiona Douglas por permitir que ele fale mal dela, mas Douglas explica que Braulio trabalha com ele há muitos anos. Paola afirma que isso não lhe dá o direito de falar o que quiser, a menos que Douglas compartilhe da mesma opinião e pergunta se ele pretende se desfazer dela. Paulina diz a Carlos Daniel que se a justiça considerar inocente ficará livre, caso contrário aceitará sua punição. Carlos Daniel se recusa a acreditar que uma mulher inteligente como ela aceite ser punida sem lutar, especialmente se afirma ser inocente. Paulina reconhece que não deveria ter cedido à chantagem de Paola e admite que seu maior erro foi se acovardar com medo de ser presa por roubo. No entanto, garante que não será covarde novamente. Carlos Daniel pergunta se ela realmente pretende deixar sua casa, mesmo que ele implore por causa de seu filho. Adelina, Cacilda e Adélia concordam com piedade. Paulina deve permanecer na casa. Porém, Adelina ressalta que Paulina cometeu um erro e que muitos desejarão que ela pague por isso. Cacilda, no entanto, promete que irão defendê-la. Paola diz a Douglas que se ele quiser que ela vá embora, basta pedir, mas ele a tranquiliza, dizendo para não se importar com o que ouviu. Paola garante que entre eles não haverá mais mentiras e sugere que Braulio volte para casa. Paulina diz a Carlos Daniel que naquela casa todos a farão se sentir uma criminosa e lembra que Carlinhos já não a reconhece como mãe. Carlos Daniel então questiona o que será do menino quando recuperar a memória e não a encontrar ao seu lado. Paulina admite que deve desculpas, pois o menino a seguiu, mas pede que ele não a obrigue a fazer algo que não deve. Carlos Daniel aconselha a ouvir a própria consciência caso sinta que está em dívida com ele.
Paulina afirma que isso seria uma tortura e ele responde mencionando a angústia que vem sofrendo por causa dela. Diante disso, Paulina concorda em fazer o que ele pedir. Carlos Daniel a abraça, beija sua testa e, ao chamá-la de Paola novamente, diz que a sorte está lançada. Na empresa, Verônica atende uma ligação de Carlos Daniel que deseja falar com Rodrigo. Ele informa ao irmão que ele e Paola decidiram deixar Carlinhos mais um dia onde estão e avisa que Paulina voltará para casa como Paola, esperando que todos aceitem essa decisão. Rodrigo fica perplexo. Enquanto isso, a polícia bate a porta de Moacir e Antônia foge. Moacir afirma aos agentes que não vê Antônia desde o dia anterior e assegura que nem ela nem Isabel sequestraram o menino, o único erro foi não tê-lo entregue imediatamente à polícia. Amador pergunta por que não fizeram isso e Moacir responde que Isabel é uma santa e teve pena ao ver o garoto machucado, sem saber que ele estava perdido e que aquilo traria problemas. Amador alega que alguém pediu dinheiro, mas Moacir garante que não foi Isabel. Amador então acusa Antônia, mas Moacir reforça que só pode afirmar com certeza que Isabel jamais quis sequestrar criança alguma e que será uma grande injustiça se a levarem presa. Na cela, Isabel desabafa com suas companheiras, mas duas delas duvidam de sua inocência. Outra detenta intervém e exige que deixem a pobre mulher em paz. Carlos Daniel explica ao irmão que seus filhos precisam de Paulina, especialmente Carlinhos. Rodrigo então pergunta se ele também precisa dela e Carlos Daniel admite que talvez sim. Rodrigo informa a Verônica que Carlos Daniel vai retornar com a usurpadora, que permanecerá na mansão Brádio por tempo indefinido. Moacir deseja visitar Isabel na prisão, mas Amador o aconselha a evitar confusão e avisa que a qualquer momento ele poderá ser convocado a depor. Enquanto Douglas se exercita na academia, Paola afirma a Braulio que ele se transformou em seu inimigo. Braulio admite que se dependesse dele, Douglas jamais se casaria com Paola. Ela lamenta, mas desafia Braulio, dizendo que verão quem sairá vencedor nessa disputa. Braulio reconhece que Paola tem boas armas, mas afirma que não suporta víboras ao redor de seu patrão e garante que ela não o engana. Paola retruca que não permitirá que ele permaneça muito tempo ao lado de Douglas. Rodrigo liga para avisar Piedade que Carlos Daniel voltará no dia seguinte com Carlinhos e diz que ela conseguiu o que tanto queria. Piedade pergunta do que ele está falando e Rodrigo revela que a usurpadora retornará à mansão fingindo ser Paola para evitar ser presa. A notícia deixa Piedade radiante e ela afirma que um dia Rodrigo se tornará o mais fiel defensor da usurpadora. Willy ouve a conversa e questiona Rodrigo se aquilo é verdade e ele confirma. Piedade comenta com Adelina que Carlos Daniel e Paulina acabarão se casando. A Adelina alerta que os outros farão da vida de Paulina um inferno e acrescenta que sente que Paola voltará e jogará Paulina na cadeia sem qualquer piedade. Willy compartilha com Stephanie que Carlos Daniel está voltando com a usurpadora que fingirá ser Paola para escapar da prisão. Stephanie diz que o irmão enlouqueceu, mas Willy aposta que Paulina ficará tempo suficiente para que Carlos Daniel se apaixone e se case com ela. Com ironia, Verônica conta a Leda que Carlos Daniel retornará com a usurpadora, que reassumirá o lugar de Paola. Leda afirma que essa felicidade não vai durar muito. Uma das presas passa a acreditar em Isabel e pergunta se o menino pode contar a verdade para defendê-la. Isabel garante que sim, pois eles criaram um vínculo muito forte. Merino ainda suspeita que Paulina esteja envolvida no sequestro de Carlinhos e desconfia que Carlos Daniel esteja mentindo ao negar o pagamento de qualquer quantia pelo resgate. Por isso ele ordena que Amador localize Paulina, mas antes solicita que ele traga Carlos Daniel e Carlinhos para que o menino reconheça a mulher que está presa como sequestradora. Paola volta a sentir intensas dores de cabeça. Amador informa Carlos Daniel e Paulina que Isabel foi detida e mostra o jornal com a imagem dela estampada na capa. Após Amador se retirar, Paulina comenta com Carlos Daniel que Isabel não parece ser uma criminosa, mas ele se recusa a olhar o jornal. Paulina acredita que Carlinhos está dizendo a verdade quando afirma que foi socorrido por elas após se machucar. Carlinhos entra e vê no jornal a notícia de que Isabel foi presa por sequestro. Carlos Daniel faz questão que o filho leia a reportagem para entender quem é essa tal vovó Isabel. O menino garante que Isabel não é sequestradora e afirma com convicção que ela é uma pessoa boa. Aos prantos ele pede para visitar a avó e contar a todos que ela é inocente. Paulina o abraça e comenta que uma criança não chora com tanta sinceridade por alguém que a maltratou. Carlos Daniel responde que mesmo que a mulher tenha sido carinhosa, isso não apaga o crime que cometeu. Paulina defende Isabel e diz que confia no que Carlinhos diz. Menino ordena que a polícia conduza Moacir à delegacia. Stephanie se revolta com a ideia de a usurpadora assumir novamente o lugar de Paola e acredita que ela tenha manipulado Carlos Daniel para continuar com a farsa.
Verônica sugere que tudo isso pode ser para evitar um escândalo e Rodrigo concorda, mas Willie acredita que a usurpadora já conquistou Carlos Daniel. Stephanie diz que se estivesse no lugar dele não se casaria novamente. Rodrigo observa que Carlos Daniel ainda é jovem e aprecia a vida em família. Verônica também acha que ele deveria se casar outra vez e Willie comenta que o cunhado sempre foi atraído por mulheres bonitas como Verônica. Carlos Daniel declara que seu filho desapareceu e foi capturado por aquelas pessoas que exigiram dinheiro para devolvê-lo. Paulina recorda que ele ofereceu uma recompensa, mas não chegou a pagar. Carlos Daniel justifica dizendo que não tiveram tempo e que o menino foi devolvido doente com perda de memória. Carlinhos implora para ver sua vovó Isabel. Paulina garante que ele irá visitá-la e que contará toda a verdade à justiça para ajudar a inocentá-la. Antônia é avistada pela polícia nas ruas, mas foge tentando escapar. Enquanto isso, os policiais chegam à casa de Moacir para levá-lo à delegacia. Antônia é capturada pela polícia.